quero alinhar com a igreja, com toda a igreja, né? Para que nós possamos ter de maneira clara qual é o nosso posicionamento a respeito dessas, não só a respeito dessas coisas, mas também de outras coisas. Primeiro eu preciso te deixar claro para você, qual é a nossa regra de fé e prática? Bíblia. Eu preciso fazer algumas observações antes de ler 1 Coríntios 14, e uma delas é que existem 3 fontes de autoridades. 3 fontes de autoridades no aspecto religioso. Você sabe quais são? Tradição, experiência e o que é isso? Bíblia. Das 3, qual que é a maior? A Bíblia. A tradição e a experiência, elas são importantes, mas elas precisam ser atestadas pela Bíblia, e não o contrário. Não é a nossa experiência que atesta as Escrituras, é as Escrituras que atestam a nossa experiência. A Igreja Católica, por exemplo, com todo respeito digo isso, eles têm como base a tradição, e ali tradição no outro contexto até histórico, que é a tradição dos pais da igreja. Por isso eles têm aquela liturgia, aquelas maneiras de conduzir, como eles conduzem as celebrações até, né? Temos a tradição nossa, que a gente entende no aspecto bíblico. Por exemplo, se eu disser aqui para os irmãos, a Igreja Batista é favorável ao casamento homoafetivo? Você é favorável ao casamento homoafetivo, sim ou não? Não. Então você acabou de me dizer que você é fundamentalista e tradicional. Talvez você diga que nunca foi fundamentalista, mas quem defende a família tradicional tem esse posicionamento. Começa a perceber o contexto positivo também da tradição? Há princípios que nos sustentam ao longo de séculos e milênios até, e que se torna a nossa tradição por ser princípios que nos sustentam. São importantes, né? Experiência é importante, muito importante. Cada um tem uma experiência de conversão, até mesmo com o Espírito Santo. Mas nenhuma experiência e nenhuma tradição está acima das Escrituras Sagradas. Ela é a nossa regra de fé, é a nossa regra de prática. Irmãos, para ler 1 Coríntios 14, nós precisamos tomar conhecimento de algumas coisas. Primeiro, para uma leitura proveitosa desse texto, é interessante a gente entender um pouco a cidade de Corinto, em que os cristãos viviam. Não sei se os irmãos sabem, mas Corintos, e aqui eu trago um pano de fundo histórico, e é lógico, a gente vai para o contexto bíblico em si. Talvez alguns não saibam, mas a cidade de Corinto ela foi desolada por uma investida romana. Ela ficou no caos, ela ficou no chão, e isso durou tempo. Foi com Júlio César que a cidade de Corinto ela vai ser refundada como uma colônia romana. E depois, ali quase 100 anos depois desse acontecimento, em que nós estamos na época de Paulo, Corinto havia se tornado a maior cidade da Grécia romana. E ela atraiu com isso todas as partes do império, todas as nações do mundo, e ela era repleta de novos ricos. Era também uma cidade muito religiosa. Todos os imigrantes traziam consigo as suas divindades, as suas religiões, mas ao mesmo tempo moralmente decadente. Assim, os que haviam se tornado cristãos em Corintos eram oriundos dessa população diversa, de escravos, de homens livres, de gentios e judeus. Quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, Paulo deixa claro que essa diversidade tinha lá na igreja. Ele vai dizer, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Fica claro para nós que há uma grande diversidade na igreja de Corinto, de origens, de pessoas, e elas trouxeram consigo, portanto, grande parte da sua bagagem anterior à sua nova fé. Uma leitura cuidadosa sugere que há desacordo entre Paulo e a igreja de Corinto, e não poucos desacordos, irmãos.
ao menos muitos deles, em muitas questões, praticamente todas as questões. A principal questão sobre a qual Paulo e eles estão em desacordo é a questão de ser espiritual. O que significa ser uma pessoa do Espírito? Isso parece de forma mais acentuada no capítulo 12, por exemplo, a 15, quando Paulo vai tratar dos dons espirituais. Isso vai aparecer de forma mais acentuada, em que ficamos sabendo que para os coríntios, por exemplo, aparentemente falar em línguas é falar língua dos anjos. Abro parênteses, só existe um texto na Bíblia que você tem expressão língua dos anjos e você precisa entender qual é o contexto desse texto. E eu vou dizer para você qual é. Só existe um texto. Um texto. Então, essa vai ser uma das questões. E aí eu quero chamar a sua atenção. Tinha essa questão, eles já teriam chegado, irmãos, ao máximo da espiritualidade, tanto assim que alguns deles não veem proveito na ressurreição corporal. Eles entendem que já tinham chegado a um máximo de espiritualidade devido à cultura dos anjos, que eles chegavam a achar que a ressurreição não tinha mais sentido. Por exemplo, quando Paulo escreve em 1 Coríntios 15, verso 12, Paulo diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Quem que afirmava que não tinha ressurreição dos mortos? Os pagãos ou os crentes? Os crentes, dentro da igreja. Eles afirmavam que não tinha ressurreição dos mortos, porque eles entendiam que já estavam no nível espiritual à altura de anjos. Mas vamos entendendo um pouco mais. Eu li esse texto, tem mais, mas o tempo não vai dar para a gente ler. Mas a coisa era pior. Havia imoralidade da igreja de Corinto em muitas coisas. Por exemplo, alguns eram até contra a vida sexual no casamento. Está escrito no livro de Corinto. Alguns eram até contra a vida sexual. Irmãos, a gente demora a casar. Desculpa, irmãos, a minha risada, porque a gente demora a casar, quer se manter santo, e quando a gente tem a oportunidade de viver o bem bom que Deus deixou para nós em Gênesis, Everton, vem uma galera dentro da igreja e diz que a vida sexual no casamento é proibida. Vai te lascar. Eu orei tanto pedindo a Deus uma mulher maravilhosa, e Deus eu orava assim: Deus, antes do Senhor voltar, ou antes de eu morrer, deixa eu casar primeiro. Você acha que eu não orava? Orava. Aí vem uma galera na igreja de Corinto e me diz que é proibido. Oxi. Quem é essa galera? Vai entendendo quem é essa galera. Agora, a resposta básica de Paulo a tudo isso é lembrar a eles que esses textos bíblicos estão aqui, tá, irmãos? Eu não vou ler todos, não. A resposta básica de Paulo a tudo isso é lembrar a eles de que o evangelho tem um Messias crucificado e um Messias ressuscitado dos mortos. Esse é o núcleo do evangelho. E Paulo então vai delimitar a sua carta com duas realidades teológicas básicas: a cruz e a ressurreição. Versos capítulo 1, 17, 2, a ressurreição, capítulo 15, de 1 em diante, Paulo vai tratar. Como para Paulo seu evangelho está em jogo, irmãos, especialmente pelo fato dos coríntios estarem rejeitando a centralidade do evangelho à vida cristã, você vai ver que os ânimos de Paulo vai se alterar, vai ter uma variedade, vai percorrer uma gama de emoções. Nós vamos ter confrontação. Por exemplo, quando você lê o capítulo 4, verso 8, por exemplo, né? Paulo diz assim: já estás farto, já estás ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, tornar a reinasses para que também nós viemos a reinar convosco. Paulo está sendo sarcástico, irônico. Vocês já estão fartos, estão cheios, está até reinando sem nós. Carta de Corinto é uma carta de correção, corretiva. No verso 18 do capítulo 4 ele diz: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Orgulho. Então nós vamos ter confrontação, nós vamos ter apelo. Paulo vai fazer apelo, Paulo vai usar de sarcasmo, 4:8, 6:5. Paulo vai usar de ironia, capítulo 1, 26 a 28. Paulo vai usar de eloquência, capítulo 13. Paulo vai falar sobre muitas coisas, porque nesse momento da história, naquele contexto, a igreja não estava dando tanto prazer para ele assim. Não naquele momento, vai dar depois. Então Paulo escreve e os problemas são muitos, são muitos. E aí ele continua:
Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aí você começa a pensar, o que Paulo está querendo fazer, né? E aí ele vem, e eu quisera que vós todos falasseis outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é o quê? Superior ao que fala em línguas. Superior ao que fala em línguas. Salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina? Você vai ver que Paulo costuma usar essas quatro palavras no mesmo contexto. Ele vai fazer isso em 1 Coríntios 13. Ele usa doutrina, revelação, conhecimento, ciência, tudo no mesmo contexto, para dizer praticamente a mesma coisa. E aí ele continua. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerão que se toca na flauta ou cítara? Pois bem, se a trombeta der som certo, ele começa a exemplificar, a ilustrar para a igreja o porquê que aquilo é um problema. Ele começa a ilustrar. Pois também, se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, e essa é a questão aqui, como se entenderão o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvidas muitos tipos de vozes, e vozes aqui é idiomas mesmo, no original. Há muitos tipos de idiomas no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, olha a chave dele aqui, versículo 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei o quê? Estrangeiro. Algumas traduções falam bárbaro, e você vai entender por que fala bárbaro. Serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O que é progredir aqui? A gente vai ver também. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Isso é interessante. A minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indoto amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Opa! Paulo está dizendo que fala... O contexto dele até aqui é outras línguas. E ele acaba de afirmar para nós que ele fala mais do que todos. Nós não podemos esquecer algo que a palavra de Deus deixa claro para nós. Paulo, ele era um poliglota. Poliglota. Não podemos esquecer disso. Em nenhum outro texto ele vai dizer que ele e os discípulos falavam coisas de forma diferente. Agora, olha que coisa interessante para nós. Porque tu, de fato, dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Olha o tom de Paulo. Não sejais meninos, porque ele está falando até aqui. Irmãos, alguém te corrigir, te chamar de criança, você não fica ofendido? Fica. Paulo está dizendo a essa igreja, vocês são crianças, meninos no juízo. Nós precisamos encarar esse texto, é a palavra de Deus aqui dizendo para nós. O que ela está dizendo? A gente precisa encarar à luz do contexto, óbvio, né? Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, né? Na lei está escrito, falarei este povo por homens de outra língua e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. O Iago Martins, por exemplo, quando trabalha a questão de Marcos 16, ele chama de o final longo de Marcos, né? Marcos 16, não sei se é possível colocar ali para nós, mas até um pouco antes, né? O verso 15, ou o verso de 15 a 16, melhor dizendo, mas é interessante porque é um texto que aborda para nós, mas não é o texto mais importante de todos para nós. Marcos diz o seguinte para nós, Marcos 16,
12, 14, diz assim para nós. Finalmente, verso 14, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aliás, até aqui tem uma mensagem linda que eu quero expor depois, que é a maneira como Jesus aparece e os discípulos são incrédulos. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Algumas traduções falam a todas as nações. Esse é o contexto mais próximo do verso 17. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em seu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Um cuidado que nós precisamos de ter, irmãos, nós precisamos ter um cuidado quando nós lemos a Bíblia. Ela começa em Gênesis, e ela termina onde? Apocalipse. A Bíblia continua sendo escrita? Não. Significa que ela terminou a sua revelação em... Você precisa entender, eu também, que a Bíblia ela tem uma revelação progressiva. Senão nós vamos ter muita dificuldade, muita polêmica. Aliás, é por isso que há o liberalismo teológico hoje, que vai aceitando tudo. O que é uma revelação progressiva? Deus está construindo o plano da sua salvação, da sua redenção. As coisas estão acontecendo. Muitas coisas acontecem com a permissão de Deus. Nem sempre significa que Ele aprova, mas Ele permite. Porque senão, meu irmão, nós vamos ter que começar aqui a casar com 100 mulheres de uma vez. Ou mais, como fez Salomão. Senão, nós vamos ter que começar alguns outros absurdos que aconteceu no Antigo Testamento e, de certa forma, alguns até no Novo. Se nós não entendemos que a Bíblia é uma revelação progressiva. A gente não está escrevendo a Bíblia, ela já foi escrita. Mas ela é uma revelação progressiva. E aí, meu irmão, eu quero começar com você pelo seguinte. Paulo, ele faz esse comentário de Marcos, né? O final longo de Marcos, né? E é interessante a expressão que ele traz aqui para nós. Esses sinais acompanharão os que crê, falarão novas, kainos, línguas, glossas. É muito curioso isso, muito curioso. Falarão novas línguas, kainos, glossas. Quando você vai para Atos 2, a expressão que ele usa é heteroglossas, diferentes línguas. O nosso português é um problema para nós. Aqui eu vou dar essa fala, mas ela não pode ser apenas o meu argumento para isso, porque senão fica muito fraco. Mas quando você vai para Atos 2, o termo grego é hétero. Hétero você já sabe o que é, né? Heteroglossa, diferentes línguas. Agora, já percebeu que às vezes a gente usa a expressão koina ou héteros no português quase que para a mesma coisa? Quer ver? Gente do céu, duvido se alguém não falou isso aqui. Você viu que a irmã Adriane está de carro novo? Mas alguns falaram, o pastor está com carro diferente. Quase que para a mesma coisa. Nossa, o irmão está com carro novo. Você viu que o irmão está com carro diferente? As duas, no português, a gente às vezes usa para a mesma coisa, né? Então, é muito interessante isso. E aí, irmãos, veja, aqui em Marcos, ele está se referindo àqueles que creem falando novos idiomas. Até quando você olha para o contexto mais próximo, de ir por todo mundo, a todas as nações. Irmãos, abra um parêntese. Lembra que eu acabei de falar que a Bíblia é uma revelação progressiva? Significa dizer que o Evangelho na igreja primitiva ele está se expandindo. O Evangelho precisava se expandir muito mais rápido do que nos dias de hoje até, embora hoje precisa. E naquele tempo não tinha irmãos Wizard, inglesa Fisk, não tinha lá a irmã Fabiana para dar aula de inglês para nós, ou a irmã Fernanda para dar aula de inglês para nós. Nós como se nós estivéssemos lá, né, irmãos? Vocês entenderam. Então, não tinha isso. O Evangelho precisava se expandir. E qual era o dom sobrenatural que ia contribuir para essa expansão do Evangelho de maneira exponencial em Atos? Falar em línguas. A capacidade era sobrenatural mesmo. Em Atos 2, tanto é que em Atos 2, quem que entende o que está sendo falado? Não é nem os crentes, é o não crente que entende o que está sendo falado. Olha que coisa curiosa. Então, irmãos, quando a gente lê Marcos, a gente tem esse contexto, né? Não existe nenhum qualificativo nessa língua, no original, que explica que são línguas sobrenaturais, místicas, angelicais, ou o que for. Tem só língua, idioma,
A leitura natural de quem lê o texto ali é de que esses homens falariam outros idiomas. É assim que o leitor daquela época está lendo. Em idiomas conhecidos, com estrutura linguísticas, que possam ser reproduzidas. Você pode até dizer que é possível, diz ele, encaixar no texto dizendo que são idiomas sobrenaturais. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o leitor original vai interpretar quando ele lê o texto, porque Marcos, no seu final longo, ele não estaria explicando que língua sobrenatural é essa, ele não está qualificando a língua como algo sobre-humano, e ele não faz isso no grego original. Quando fala em idiomas perto de você, quando fala em idiomas perto de nós, você imagina, por exemplo, a linguagem gramatical com uma estrutura, e glossa só por si significa isso. Glossa só por si significa isso. Linguagem gramatical com uma estrutura possível de reprodução. E a menos que um modificador venha para explicar que essa língua não é um idioma, mas uma outra coisa, seja o contexto, seja um qualificativo, normalmente se entende língua por idiomas. E aí é interessante porque nos quatro evangelhos, a única parte que fala sobre língua é no livro de Marcos. Porque é um acréscimo dos escribas. E mesmo assim não afeta a inerrância das Escrituras, conforme nós vimos, né? Mas há mais, irmãos. Versos 1 a 5 eu quero tratar com você hoje, para nós explorarmos esse texto. Porque Paulo agora confronta essa situação. De novo, ele defende o dom, um dom legítimo, e está corrigindo o equívoco e o abuso da igreja de Corinto. E aí, em 1 Coríntios 14, verso 1, ele vai dizer para nós, da maneira que ele coloca, né? Seguir o amor, desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu acho que se todos nós desejássemos o dom de profetizar, eu nem estaria aqui trazendo essa palavra como eu estou. Pregar. Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? O Isaac, mas a Eva, outro dia saiu aí nas esquinas, né? Saiu nas esquinas evangelizando, levando a palavra. Você estava profetizando, Isaac. Você e a Eva estavam profetizando, levando a revelação de Deus. Sabia? Nesse contexto, a Bíblia diz que você é maior. A Eva é maior. No sentido de palavra, de levar a palavra. Não é maior no sentido de ser melhor do que os outros, não é isso. É no sentido de levar a palavra, né? É isso literalmente que Paulo está dizendo, irmãos. Literalmente. Eu e você deveria brigar por sair aqui de esquina em esquina, de casa em casa, levando a palavra, compartilhando o evangelho. Isso é revelação, isso é ciência, isso é profecia, isso é conhecimento. E aí nós seríamos maiores. Maiores. Literalmente é isso que ele está dizendo, em outras maneiras. Seguir o amor. Seguir aqui é dioquete. E a ideia no grego de dioquete é a ideia de ir com persistência, é a ideia de alguém que não vai desistir, é a ideia de alguém que vai até o fim, que vai procurar com zelo os dons espirituais mais importantes. Essa é a ideia aqui do grego. Essa é o que Paulo diz para nós, é uma ação que não termina nunca. A expressão que ele usa aqui é a mesma do capítulo 12, verso 31, quando ele diz a respeito dos dons espirituais, quero que não sejais irmãos ignorantes, né? E aí ele vai dizer também no verso 31 do capítulo 12, procurai com zelo, é a mesma ideia que ele traz, né? Eu me lembro muito que quando o pastor Adilson tratou aqui, ele falou um pouco em que a falta de amor foi o maior problema daquela igreja, e a partir daí todos os outros problemas foram gerados. O amor é, na verdade, o verdadeiro motivador da vida cristã verdadeira e da aplicação correta das virtudes dos dons espirituais. Uma observação importante, irmãos, em 1 Coríntios 13, 1, nós precisamos talvez até fazer essa observação para continuar a exposição dos versos 1 a 5, que eu quero dar agora para os irmãos. Paulo diz no capítulo 13, verso 1, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. É o único texto bíblico que você vai encontrar essa expressão. Paulo está dentro de um contexto. Se você ler 1 Coríntios 13, você vai ver que Paulo está dentro de um contexto. E aqui, o pastor Iago traz esse comentário para nós, eu acho muito interessante, mas só de ler 1 Coríntios 13, a gente também percebe isso. E Paulo está dentro de um contexto de falar coisas exageradas. É só ler 1 Coríntios 13. Ele está construindo hipérboles. É isso que ele está fazendo em 1 Coríntios 13. Ele está construindo hipérboles. Ainda que, né? E aí é interessante a gente observar que ele fala de entregar todos os seus bens ao pobre.
Ele fala de entregar o corpo para ser queimado, de ter todo o conhecimento e toda a ciência, toda a doutrina, coisas que são impossíveis ao ser humano ter todo o conhecimento e toda a doutrina da terra. São impossíveis. Ele está usando de exagero, de hipérbole. Paulo está falando de coisas exageradas e impossíveis para estabelecer um contraste com a importância de um amor verdadeiro como nossa motivação. E o fato dele citar a língua dos anjos não significa que necessariamente seja possível falar língua dos anjos. Olha o ainda que. Paulo vai além, ele deixa claro que ele não fala a língua dos anjos. Ainda que eu tivesse 2 metros de altura, eu não seria tão bom em vôlei. E eu pergunto para você, eu tenho 2 metros de altura? Talvez aos olhos da minha esposa, sim. Galã, elegante, bonitão, 2 metros de altura. Mas não é, né, amada? Só que não, né? Ainda que é isso. Ainda que é o que ele está dizendo. Eu não faço, mas ainda que fizesse. Eu não estou entregando todos os meus bens, mas ainda que entregasse. Eu não tenho todo o conhecimento, mas ainda que tivesse. Eu não falo a língua dos anjos, mas ainda que falasse. Essa é a ideia de Paulo em 1 Coríntios 13. E ele vai expondo isso para nós de uma maneira muito interessante. Ou seja, Paulo está usando uma estrutura de linguagem para fazer uma construção de um contraste com o amor, mas ele não está tratando aqui do assunto língua dos anjos, ainda que não é essa a questão. A profecia, irmãos, deve ser o dom a ser buscado de maneira mais zelosa pela igreja de Corinto. Mais zelosa. Há uma regra de interpretação em hermenêutica, que quando você está diante de um texto que parece obscuro, você busca o contexto mais claro sobre o assunto, e o contexto mais claro sobre o assunto é Atos 2, no dia de Pentecostes, e eu vou repetir isso depois também no outro momento, em que as línguas faladas eram claramente os idiomas humanos, e lá nós temos várias nações, vários idiomas, e a palavra lá é muito clara, em deixar isso muito claro para nós, transparente para nós, e mesmo aqui no capítulo 14, para Paulo, você vai perceber que para Paulo a palavra estranho é a ideia de estrangeiro. Estrangeiro. Quando você lê, por exemplo, os versos 2, né, ele continua aí a trazer para nós, e ele diz assim: porém quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus. Nós vamos explicar isso, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando, aqui o que ele traz para nós. Então vejam, quando aqui no transcurso de toda essa passagem, Paulo insiste com firmeza em que o dom de profecia é muito preferível ao de línguas, e que estas não devem ser exercidas em públicos, a menos que haja intérprete, A edificação deve ser a consideração primordial, irmãos. Para entender esse argumento, nós precisamos entender a preocupação de Paulo com a edificação da igreja durante o culto. Veja, para você ser edificado, você precisa entender quem é Deus, quem é Jesus, o que é o Evangelho, como ele se relaciona com outra pessoa e com a cultura. O entendimento, Paulo vai dizer em outro momento também nesse mesmo capítulo, ele passa pela mente. E para que a sua mente seja edificada, você precisa entender as coisas, e por isso que doutrina é importante, por isso que instrução é importante, por isso que Paulo diz que profecia é superior à língua, porque quem fala em língua, ninguém entende a não ser Deus, a não ser que seja interpretada para que haja edificação. Já, ao final, eu vou tratar talvez do que está se passando no seu coração. Pastor, e a minha experiência? Porque eu tenho uma experiência com Deus nisso. Como é que fica isso? Talvez você esteja se perguntando sobre isso, mas acalma o teu coração. E aí, Paulo continua então tratando isso com a igreja. Por isso que Paulo vai dizer que profecia é superior à língua na igreja, porque quem fala em língua ninguém entende, a não ser Deus, a não ser que seja interpretada para edificação. Então na discussão toda, Paulo se refere em uma língua ou em línguas, e aí, meu irmão, eu preciso te dizer, mas aí uma leitura mesmo do grego original. Eu sei que os irmãos não têm obrigação de saber grego, eu estudei grego 2 anos, hebraico 2 anos, amo grego, mas o próprio texto nos ajuda no seu contexto, mas não há nada no grego original sobre desconhecido ou estranha. Não existe o termo língua estranha no original grego.
Não existe o termo língua desconhecida no original grego. Não existe. A palavra que está lá realmente é uma palavra que se refere a um contexto de idiomático. E a capacidade era sobrenatural mesmo, só que o povo está fazendo confusão aqui. Mas entre esses dons, Paulo dá primeiro lugar à profecia. A profecia. Por quê? Qual é a razão da inferioridade das línguas? Porque Paulo deixa claro que ela é inferior. É a sua ininteligibilidade. Elas são ininteligíveis. O homem que exerce esse dom está envolvido numa comunhão particular com Deus. Eu vou explicar como que isso acontece. Em espírito, provavelmente, se refere aqui até mesmo ali a algo da pessoa com Deus mesmo. Mas veja, que coisa interessante para nós. Que coisa interessante para nós. Há um texto que eu amo demais. E toda vez que eu falo esse texto, eu falo numa outra língua. E eu me sinto assim tão próximo daquilo que o autor no Antigo Testamento trouxe para nós. E eu me sinto bem. Mas, talvez alguns aqui já me ouviram dizer, se ouviram, não vai valer. Não vai valer. Mas o Mateus Vieira, ele já foi batizado e passou pelas águas e foi batizado no Espírito. Então, meu irmão, suba aqui à frente perto dessa pessoa que parece com você. Suba aqui. Meu irmão, suba aqui. Há um texto que eu amo demais. E ele diz assim: Inematov umanaim, shevetahim, gam yahatz. Amém? Sim ou não? É difícil dizer amém, não é? Por que é difícil dizer amém? É o que Paulo está dizendo aqui nessa carta. Traduz para a igreja, meu irmão. Eu acabei de falar Inematov umanaim, shevetahim, gam yahatz. Agora você vai dizer para a igreja o que eu falei. Não sei. Por que você não sabe, meu irmão? Eu não sei. Eu falei mistério para você? Falo. Senta lá, porque é isso que eu queria mesmo. Esse é o contexto da palavra mistério aqui, irmãos. Quem ouve não entende, para ele é um mistério. Entende? Para ele é um mistério. E aí tem uma coisa curiosa para nós, que a gente vai perceber, não só esse texto, né? Eu amo, tus estimpetos caipipetras, o que começou a crescer. Esse é um texto bíblico essencial para explicar uma doutrina, se Pedro é ou não o fundador da igreja. Não é? Então, veja, mas naquele tempo isso foi essencial. O evangelho precisava se expandir. Então veja, irmãos, a ideia de que apenas uma classe privilegiada, como ocorria aqui em Corintos, tinha capacidade, ou era dada a capacidade de conhecer certos mistérios, contradiz a proposta do evangelho, que é dada a todos a sua compreensão prometida a cada crente através da iluminação do Espírito. A compreensão é dada através da iluminação do Espírito, e isso é uma promessa para todo crente. Todo crente. E nós vamos entender aqui, então, como eu disse, o contexto dessa palavra mistério, que é basicamente, de maneira muito simples, isso mesmo. A irmã Marina, mas a irmã Efigênia ficou envolvida em mistério durante um mês. Eu lembro que a irmã Marina ontem mesmo me contou vários exemplos lá. Estava lá na sala, a Deis fazendo exame, tinha até russo, né? E chegou uma dona para conversar com elas, e a dona conversou, né? E eu sei que ela falou que a irmã Efigênia foi mais corajosa e falou assim, o quê? Brasil? E nenhum entendia a outra, porque cada um falava mistério para si mesmo e para a outra. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. De maneira simples, é isso que ele está dizendo. Então, o dom de língua existe? Existe. Mas Paulo vai trazer o contexto para o lugar certo. Então veja, irmãos, essa expressão tem sido entendido popularmente, que quem fala em língua fala com Deus coisas misteriosas, que ele não revelou e que deixou para revelar somente aos espirituais, que às vezes tem ali um nível mais profundo de comunhão, mas na verdade, como eu demonstrei aqui, se eu começar a falar num idioma, eu vou ser edificado. Eu tenho certeza que Deus me edificou. Eu vou ser abençoado, eu vou crescer, mas o meu filho Mateus não vai crescer, porque ele vai ficar ali dentro de casa ouvindo o pai falando mistério o tempo todo, hebraico o tempo todo, grego o tempo todo, e ele não vai aprender a palavra e não vai ser edificado na palavra. Então veja, mesmo porque, irmãos, quando a gente fala essa ideia aqui, e que o autor traz para nós, né,
em espírito fala mistérios, olha que coisa curiosa, o perigo de andar fora da linha. O perigo de andar fora da linha. O texto diz que, veja, em espírito fala mistérios. E aqui não está dizendo em espírito fala mistérios a Deus. Em espírito fala mistérios a si mesmo. Não há o acréscimo a Deus aqui. Mas muitos pregadores vão pregar e colocam o acréscimo a Deus, como Eva fez lá no Jardim do Éden. Como o diabo fez com Eva no Jardim do Éden. A gente não pode colocar acréscimo onde não tem acréscimo. E nem tirar o que está ali colocado. Então, olha que coisa interessante para nós. E aí, irmãos, mesmo porque todas as referências bíblicas de alguém falando com Deus, inclusive Jesus em suas orações, elas foram feitas numa língua normal, inteligível. Irmãos, as orações mais poderosas são as mais simples. É um Elias que faz descer fogo do céu, é um Moisés que abre o mar vermelho, é um Josué que derruba as muralhas de Jericó. Sabe, são orações extraordinárias. É um Ezequias que tem a sua saúde renovada e livre da morte. As orações mais poderosas são registradas para que nós possamos compreender. E veja, todas as vezes que os anjos desceram na terra, eles falaram de maneira clara para nós, claríssima para nós. Eu sei, irmãos, que talvez eu esteja chocando aqui nessa manhã. Profetizar, e veja, é nesse ponto profecia, que Paulo vai dizer que profecia é superior, quando ele fala no verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Profetizar é proclamar a verdade de Deus, e deve ser um dom desejado por toda a igreja, e que deveria ser prioritariamente buscado de maneira zelosa por todos. Fato é que Augusto Nicodemos, por exemplo, ele vai dizer que em contraste às línguas, ou seja, em contraste aos idiomas, a profecia é, pois, um meio de edificar o caráter cristão, de fortalecer os homens, de dar consolo em suas aflições. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A profecia constrói pela edificação, encoraja através da exortação, conforta através da consolação. Por outro lado, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E sabe, irmãos, muitas vezes aqui, se você procurar o tom de Paulo, Paulo está falando muitas vezes em tom de ironia, algumas vezes. Como ele vai fazer lá no verso 19, por exemplo. Ele está falando em alguns momentos em tom de ironia para a igreja. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar a respeito. E aí, galera, quando vocês reúnem, um tem cântico, outro tem salmo, outro tem revelação, outro tem não sei o quê. Gente, dá uma organizada nisso aí e faz tudo para a edificação da igreja. Paulo está ironizando e corrigindo a igreja. Sabe, irmãos, lembra lá do pregue, gênero literário, expressões de figuras? Paulo está fazendo isso. Então veja, irmãos, em contraste, a profecia faz isso, ela traz consolo, ela exorta, ela consola. Por outro lado, aquele que fala em língua edifica a si mesmo, sabe? Eu não quero adiantar, mas a irmã vai me permitir dizer, irmã Marina, irmã Figênia, a Marina me dizia ontem que lá na Estônia teve um culto, que a música foi tocada, e vocês sabiam que música era, mas que vocês cantaram em português. Alguns até cantaram em inglês, e outros em estoniano, Acho muito interessante isso, por quê? Quando a irmã Marina cantou, nenhum estoniano entendeu, mas ela foi edificada. Quando o estoniano cantou, a irmã Marina, traduz para nós o que o estoniano cantou, talvez até por causa da melodia, não tem como, mas ele foi edificado, nele mesmo, e com Deus ele foi edificado. Agora, se eu chego aqui e começo a cantar ou talvez alguns conheçam, Baruch haba Ishem Adonai, laralá. Continua. Sei não. É outra língua. Então. Veja, se eu chegar e começar a cantar, ele não vai entender. Para ele sou estranho, sou mistério mesmo. Mas eu estou plenamente edificado. Agora, eu posso chegar aqui todo culto de manhã e pregar em hebraico e cantar em hebraico? Nunca, porque Paulo está dizendo que isso não se deve fazer, porque você não vai ser edificado. Irmãos, é muito interessante o que nós temos aqui. Essa passagem revela
que a profecia na igreja do Novo Testamento, ela produzia, aquilo que ela produzia no Novo Testamento, está muito distante do conceito popular de hoje em dia, que é o profeta falar, adivinhar algo do que está acontecendo na vida dos irmãos. Inclusive, isso tem tido muitos abusos no nosso meio, muitos abusos mesmo. Eu tive uma experiência com um colega seminarista, no alto de um monte, em que uma jovem procurou ele, uma menina de oração, procurou ele e disse: Deus me revelou que você vai casar comigo. Muita gente tem profecia nesse conceito, mas isso não é profecia. E nem revelação. Agora, ele me procurou e conversou comigo durante a semana, e sabe por que eu sei? Porque ele disse assim: Gesimiel, a semana que vem nós vamos ter outro encontro de oração, e eu fiquei de dar resposta para ela. Só que eu sou casado, e bem casado. E aí ele chamou a menina e disse: olha, eu conversei com Deus e eu não tenho dúvida de que quem te falou não foi ele. Quem te falou te enganou, porque eu já sou casado, muito bem casado, amo a minha esposa. Olha o perigo, irmãos. Perigo. Eu já presenciei coisas absurdas assim. É lógico que Deus fala de várias maneiras, Deus usa as pessoas, Deus usa muitas circunstâncias para nos falar, mas Deus nunca vai contradizer a sua palavra. A sua palavra sempre vai atestar o que Deus fala. Eu sempre até brinco com os irmãos. Me mandou uma mensagem para mim no Zap: pastor, Deus manda te dizer isto, coloca pelo menos 5 textos bíblicos embaixo, porque senão eu vou entender que Deus não falou nada. Eu sempre falo para o pessoal: coloca textos bíblicos embaixo. Deus não contradiz a sua palavra. Colega meu, no prédio no centro de Belo Horizonte, não vou dizer o nome dele, nem o nome da igreja, nem o nome do pastor, são famosos. Ele estava num culto, eu assisti o culto foi transmitido. Ele estava numa galeria, na última galeria. Um cara apontou para ele e disse: e eis você! E todo mundo ficou assim. E ele olhou: você é de roupa tal e de gravata tal. E ele fez assim, ele me mostrou o vídeo. Ele fez assim, morrendo de vergonha, né? O cara: sim, você mesmo. Eis que Deus mandou te dizer, papapá. Só que aí ele foi lá, ele era vizinho meu de sala, e ele disse assim: cara, só que eu estou com um problema, porque nada disso, nada daquilo procede. Eu não tenho nenhuma daquelas doenças, eu não tenho nada daquilo. Não passei por aquilo. O que eu faço agora? Eu falei: vai lá e fala para o pastor que você não passou por nada disso aí, para ele corrigir o que ele falou. A gente precisa ter cuidado, irmãos, com os abusos, com as coisas. Isso para nós é palavra de Deus. Isso não erra. Isso não erra. E aí, meu irmão, estou caminhando para o fim dessa primeira parte. Muito embora eu quisesse terminar tudo hoje com você, se os irmãos me autorizarem, eu fecho a escola bíblica nesse assunto. Não tem problema, porque eu acho que é muito importante. Ok, irmãos? Agora você pode dizer amém. Amém. Então vamos lá. Olha, o que está acontecendo? Paulo está combatendo isso aqui. Agora olha que coisa curiosa. No verso 5, Paulo diz assim: gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Por quê? Porque quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Então veja, se Paulo está combatendo o mau uso do dom de língua, por que ele quer que todo mundo fale em línguas? Boas perguntas, né? A ferramenta nos ensina assim, fazer boas perguntas. Por que ele quer que todo mundo fale em línguas? Irmãos, ele também quer que todo mundo profetiza. Só que ele diz que isso não era possível. Essa é a ideia aqui que ele traz para nós. Olha, eu quero que muitos mais, enfim, ele fala no verso 5: eu quisera que vós todos falasseis. Eu quisera que vós todos falasseis, mas muito mais que profetizasseis, porque quem profetiza é superior. Enfim, só que, por que o eu quisera? Porque é algo que não vai acontecer com todos. É algo que não vai acontecer com todos, né? Ele está simplesmente deixando claro que não desprezava o verdadeiro dom de línguas, a verdadeira manifestação do que é de Deus, mas mais do que falar em línguas, ele desejava que eles profetizassem. E ele sabia que isso também era impossível. O seu ponto era que eles insistiam tanto em buscar o mesmo dom de línguas, e eles deveriam insistir em buscar o dom de profecia. Por quê? Porque profecia é um dom superior às línguas. É claro, irmãos, que há distinção clara entre o verdadeiro dom de línguas idiomática e a distorção do dom,
que é essa língua que a igreja de Corinto falava que era mistérios. E Paulo deixa clara essa distinção. E aí, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Toda vez que eu estou falando sobre esse assunto, vocês não podem esquecer a conexão com a minha introdução. O que eu falei na introdução que eu fiz? Eu falei quem era esse povo, lembra? Falei quem era esse povo. Era um povo cheio de problemas, com práticas imorais absurdas. Então você não pode perder a conexão com a introdução. Veja, Paulo entende que o valor do dom de línguas, autenticando o poder do evangelho em outras línguas idiomáticas, Paulo vai entender e vai atestar isso. Né? Isso é interessante, porque esse dom, como eu disse no início, ele foi importantíssimo para a expansão do evangelho. Abro um parênteses para dizer, até pastores e muitos teólogos querem que acreditam que esse dom cessou. Eu não fecho questão nesse assunto, né? Porque quantos países ainda não foram alcançados? Quantas nações ainda precisam ser alcançadas, né? Mas ao mesmo tempo, Paulo desencoraja em falar em suposta língua de mistério em êxtase, como nas religiões pagãs dos seus dias. Profecia tem que ter prioridade no culto, porque o foco do culto é a edificação da igreja. E só pode haver edificação se houver entendimento. Aí eu quero chamar a sua atenção. Só pode haver edificação se houver entendimento. Você pode vir ao culto, e os irmãos, eu sou muito suspeito para falar isso que eu vou falar agora, porque alguns mesmo aqui na igreja do Tupi já me chamou de chorão, e eu sou mesmo chorão, me emociono fácil, me emociono às vezes a ponto de tremer, às vezes, mas deixa eu te dizer algo e eu me incluo no meio. Eu preciso ter muito cuidado e você também, porque a gente pode vir ao culto, nos emocionar bastante, voltar para casa se sentindo bem e sem nenhuma edificação. Porque não é as emoções que determina a edificação. É a edificação que deveria determinar as emoções. É o contrário. Isso é muito perigoso. Não duvido de que o Espírito Santo vai usar as nossas emoções. Não duvido em nenhum momento. Eu mesmo gosto muito disso. Mas a gente precisa ter cuidado com isso. Há muitas pessoas... Os corintos aqui. Só faltava chorar. Só faltava andar abraçado com um anjo dentro da igreja, menina. Os corintos aqui só faltava sentar em colo de anjo. Mas era um povo imoral. E Paulo vai corrigir eles. Porque o contexto aqui que Paulo trata não é só no 14, é no livro inteiro. Quando a gente fala da doutrina de anjos. Paulo vai tratar no livro inteiro. Dito isso, meu irmão, nós vamos então para nossa penúltima parte, que também não é pequena. Mas os versos 6 em diante, olha como que Paulo trata isso aí. Primeiro, o que eu quero deixar claro a você. Profecia é superior à língua, porque ela por si só edifica toda a igreja, e a língua depende de uma interpretação. A profecia por si só é compreensível, as línguas não. Ela ainda depende de interpretação. Então quando você lê o verso 6, olha o que diz o verso 6. Ora, irmão, se eu for ter a voz falando em línguas, que benefícios vos trarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. Isso é muito interessante. Para Paulo, línguas interpretadas não aproveitam em nada na igreja. Isso fica claro para nós. E o primeiro exemplo que ele traz é exatamente esse. Esse é o primeiro exemplo. Que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, ciência, conhecimento, profecia ou doutrina? Qual é o critério de Paulo para essa questão do culto? Porque veja, em Atos 2 o contexto é missionário. Marcos 16 também. Mas em 1 Coríntios 14 o contexto é de culto. Qual é o critério de Paulo para esse contexto de culto? Edificação. Esse é o critério dele. E nesse critério, as profecias são muito mais eficientes e desejáveis, porque são naturalmente compreendidas. Isso é muito interessante. O próprio Augusto Nicodemos, de novo, vai dizer que, mas não só ele, mas também uma leitura mesmo do contexto te permite isso, que são 4 expressões para a mesma coisa. Ensino da palavra de Deus é
chamado de revelação porque vem da parte de Deus. Deus é a origem do conhecimento. E é chamado de conhecimento porque tem a ver com a ciência de Deus. E é chamado de profecia porque o profeta fala da parte de Deus. E é chamado de doutrina pelo seu caráter de conhecimento, que é passado através de proposições, de ordens, de declarações. Então ele está falando, no final das contas, da pregação mesmo, aqui, da palavra que é trazida. São palavras muito interligadas para você, para nós. Então veja, são palavras muito interligadas para nós. Veja, para você ensinar algo que é diaquê ou didaquê, mas diaquê, para você ensinar algo diaquê, você precisa conhecer. Conhecer no grego é gnosis. Para você conhecer, você precisa receber o conhecimento, que é a revelação. Como você irá entregar esse conteúdo para a igreja? Por meio da profecia, por meio da pregação. Paulo está falando de coisas que estão muito ligadas. Se você, por exemplo, for no capítulo 13, verso 2, você vai ver que essa ligação continua. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, veja que ele vai colocando as palavras, e porque ele tem um critério, ele tem um raciocínio. Então, ele está tentando usar palavras para poder trazer um mesmo ensino, um mesmo propósito, um mesmo sentido para nós. Eu acho interessante, irmãos, porque uma vez, já que nós vamos ter essa mensagem agora, finalizando como nosso EBD, uma vez eu vim para a igreja do Tupi, e foi na época da pandemia, e eu preparei a mensagem, e eu, estrategicamente, a fim de que a Thaís prestasse atenção na mensagem, eu já falei isso aqui, né? Falei, amada, você assiste a mensagem, e quando o papai chegar, você explica a mensagem, né? E eu cheguei em casa todo animado, empolgado, tadinho de mim. Animado, empolgado, não sabia que Deus ia usar minha filha para me dar uma cacetada. Mas eu cheguei em casa animado, empolgado e disse, amadinha, como foi a mensagem? O que você entendeu? Me explica aí. Ela falou, papai, olha, não entendi nada, mas foi maravilhosa a mensagem. Eu falei, poxa, não foi edificada. Ela não foi edificada por mim naquele dia, porque eu não me fiz entender para ela, né? Então, eu fiquei lembrando dessa experiência, né, aqui, e digo por quê, porque já Paulo vai trazer para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer mensagem é inútil se ela não for compreendida, se ela não edificar a igreja. E esse é o segundo exemplo que Paulo traz para nós. Ele vai dizer no verso 7, o mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem som, como a flauta e a harpa. Se não formarem sons distintos, como se saberá o que tocar na flauta e na harpa? Como se saberá? Eu ia pedir aqui a Thaís para tocar um piano para nós, bem tocado, para a gente cantar o hino 60. Mas eu sei que ela ia para um lado e a igreja para o outro. Porque, a não ser que você, amada, vai que você está com dom aí, eu não estou sabendo, amada. Meu Deus do céu, rapaz, sai da frente que é comigo agora, né? Eu poderia pedir, cadê? Adelson, irmã Neilde, mas aí não ia valer, né? Porque eles sabem tocar. Mas o que Paulo está querendo dizer, irmãos, Paulo está citando exemplos. Você percebe o porquê que Paulo insiste em citar tanto exemplo para a igreja de Corinto? Paulo quer que a igreja compreenda o problema, a correção. Por isso a quantidade de exemplos que ele dá e que às vezes nós não percebemos. Ele está exemplificando, e esse segundo exemplo em que ele traz para nós é exatamente esse dos instrumentos. E é interessante porque, irmãos, aqui não é o assunto nosso do momento, mas a palavra grega aqui para flauta é haulos, flauta no grego, que é uma maneira de se reportar a todo instrumento de sopro. No grego, usa-se essa palavra para se reportar a todo instrumento de sopro. E aí a outra talvez vai te soar mais familiar, que é citara, ou quitara do grego, de onde vem a palavra guitarra, que vale para todos os instrumentos de cordas, né? Mas não é o nosso assunto aqui. Mas mesmo de instrumento musical sem vida, são esperados que os sons façam sentido. Eu ia pedir aqui, mas não é necessário. Eu ia pedir que alguém tocasse o piano, de preferência a um dos meninos que não sabe tocar, a Thaís. Eu ia pedir a irmã Eliane, irmã Elane. Eu ia pedir a irmã Elane para a senhora tocar a guitarra. Talvez a irmã até sabe e eu não sei, hein, Caio? Sabe ou não? Eu ia pedir a irmã Elane para tocar a guitarra, eu ia pedir a Karina para tocar o violão. Eu não sei o que ia sair, mas ninguém ia gostar. Porque os instrumentos não iam ficar adequadamente tocados, né? Mas se eu peço um Marquinho, se eu peço um Davi, né? Ali a gente vai conseguir cantar, porque a gente vai entender o som. A gente vai entender o som. Então veja, irmãos, você é instrumento de Deus.
E se espera que, ao Espírito Santo tocar em você, as notas que saem tenham sentido para quem vê a sua vida e para quem ouve a sua voz, para quem ouve a sua palavra. Sabe, sem a ordem e a distinção das notas, o instrumento musical só faz ruído. Você consegue entender o que Paulo está dizendo para aquela igreja? Vocês estão fazendo muito ruído, sem nota, sem distinção. Irmãos, Paulo está dando pancada mesmo, irmão. Paulo não está afirmando um dom que eles achavam que tinha. Paulo está dando pancada para afirmar um dom original que deveria ser resgatado. Paulo está dando pancada, está saindo sons aí que ninguém entende nada, é só ruído, é só barulho. Paulo está dizendo isso aqui. É pesado, meu irmão, mas é o que o texto está dizendo. É o que o texto está dizendo. Lembre-se, o pastor Gisimiel já cansou de falar aqui para você. A responsabilidade do pastor Gisimiel é com o texto das Escrituras. É com as Escrituras sagradas. Eu sei que talvez você esteja sofrendo por causa da sua experiência, mas a minha responsabilidade é com o texto, não com a sua experiência, nem com a minha experiência. Pastor Gisimiel, o senhor já teve experiência que o senhor não conseguiu explicar à luz da Bíblia? Já. Nunca contei para ninguém, já. Conta agora. Não. Porque se eu não tenho à luz da Bíblia fundamento, eu não vou te falar mesmo. Mas fica comigo e fica no meu coração. Mas que eu tive. Mas está aqui. Vai te edificar? Não vai. Porque eu não tenho base bíblica para te apontar. E você vai sofrer com isso. Porque talvez você pode achar que isso vai acontecer sempre. E a palavra de Deus indica que nós não devemos sair da linha das Escrituras Sagradas. Então, irmãos, olha que coisa interessante. E aí Paulo está citando exemplos. Por que Paulo está citando vários exemplos? Para dizer para a igreja, muda a postura. Olha o que vocês estão fazendo. E aí ele vai partir para um terceiro exemplo, que é o do trombeteiro confuso. Quem já antigamente serviu o exército, talvez tenha melhor noção disso. E ele vai dizer, porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparar para a batalha? Paulo continua usando exemplos para a mesma coisa, para corrigir. E ele então usa essa expressão, o soldado deve distinguir o som do chamado para se preparar adequadamente. Se o som for incerto, e o toque da trombeta vai falar em seu propósito e vai ser inútil. E da mesma forma, nós não podemos comunicar a verdade do Evangelho por meio de sons sem sentido. É jogar palavras ao vento. Paulo está quase dizendo assim, vocês estão conversando fiado. Paulo está quase dizendo isso. Jogar palavras ao vento para nós, no nosso provérbio seria isso, porque isso é um provérbio. Seria um provérbio para nós. É um gênero dentro de outro gênero. Provérbios é um gênero, é um estilo literário. Paulo diz, vocês estão jogando palavra ao vento. Palavra ao vento. Então veja, irmãos, como que isso é sério para nós? Pastor Gisimiel, por que essa confusão toda? Essa confusão toda é histórica. Em algum momento houve um rompimento, uma distinção. É uma confusão histórica que eu não vou explicar aqui agora, porque a gente gastaria aí mais ou menos uma outra aula para falar sobre o movimento da renovação carismática, etc, etc. Mas Paulo está aqui trazendo para nós luz sobre essas coisas, né? E aí, irmãos, mas os Coríntios aqui, capítulo 14, no livro inteiro quase, eles não estavam preocupados em transmitir uma mensagem aos outros, eles estavam interessados em impressionar os outros. Os coríntios estavam interessados nisso, em impressionar. E Paulo está chamando a atenção deles. Leia o livro de Corinto e você vai ver a palavra ensoberbecer algumas vezes. Ensoberbecer algumas vezes. Então veja, eles eram como instrumento musical nas mãos de quem não entende nada de música. Seria mais ou menos a ideia. E o resultado não poderia ser diferente, senão confusão, senão desordem. Por isso, no verso 9, Paulo continua. Assim também vós com línguas, se não pronunciardes, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento, como eu disse já, né? E aqui o vós é enfático, Paulo está falando deles. Assim também vós, vocês aqui da igreja de Corinto, que estão buscando esses dons, veja, está sendo ininteligível, o som só está ruído, não tem sentido, o som é como falar ao vento. Paulo está chamando a atenção do povo com vários exemplos. E veja, irmãos, o vós é enfático. O que Paulo está dizendo aplica-se aos coríntios, mas veja que coisa interessante. Paulo salienta a conexão da língua, ele quer falar disso, da conexão da língua com a inteligibilidade. Ao contrário disso,
Os coríntios se tinham deleitado em ligá-la à ininteligibilidade, como faziam os pagãos da cidade, nas suas práticas pagãs de culto. Os coríntios tinham se deleitado em ligar a língua com a ininteligibilidade. Paulo está dizendo, não, galera, vocês estão equivocando. A fala ou é inteligível, ou nada mais é do que falar ao ar. E aí, ele vai citar outro exemplo. Por isso ele entra no verso 10. Por exemplo, veja a insistência de Paulo. Por exemplo, há muitos tipos de línguas, há muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas tem sentido. Verso 11. Se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. Olha a matada de Paulo aí. Por que ele vai tratar dessa forma aqui, se ele não está falando de idiomas? Esse é um texto-chave para nós. Se eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos dos dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Paulo continua a bater na mesma tecla, irmãos. Há uma grande quantidade de idiomas no mundo, e aqui a ideia de essa ideia de vozes aqui, é a ideia de idiomas mesmos, no mundo, no contexto aqui para nós. E nenhum deles é sem sentido, como de fato não é. Pode ser que ali, quando estavam no culto, cantando estoniano, ou até pregando estoniano, não sei, a irmã Marina, mas a irmã Efigênia não entendesse nada, mas os membros daquela igreja entendiam tudo, porque para eles tinham sentido, né? Tinham sentido, né? Mas para elas não tinham sentido, porque não era a compreensão delas, a não ser que a Deise ajudasse ali, interpretando, né? Eu até imagino que uma capacidade sobrenatural poderia acontecer. E eu acharia a cena até linda. Imagina, a irmã Marina levantando para pregar em português lá na igreja de Paida, sei lá, na cidade lá. Imagina. E a irmã Efigênia levantando para traduzir em estoniano. Eita! Essa é uma capacidade sobrenatural. Isso é dom de línguas. Isso é dom de línguas. Pode acontecer? Eu não duvido que possa acontecer. Não duvido que possa acontecer. Esse seria o dom, né? Irmãos, veja, Paulo continua. Assim também vós que, e ele usa aqui expressões 3, verso 11, né? 12. Assim também vós que já estáis desejosos e tal, já li. Então Paulo continua batendo na mesma tecla, né? Eu lembro que o pastor Adilson também, ainda quando pregou na nossa igreja e falava sobre o dom, o propósito do dom de línguas, assim como todas as línguas, era o de comunicar. E embora tenha sido um sinal milagroso, também foi um sinal do propósito de Deus comunicar o evangelho a todo mundo. Então veja, irmãos, desde que houve a primeira ocorrência no dia de Pentecoste, o Senhor pretendia que isso fosse um meio de comunicação. O sinal de línguas em Pentecoste estava no fato de que todos que estavam lá, nós sabemos a história, apesar de muitos países diferentes, heterolínguas, ouviram os apóstolos falar na sua própria língua, que é algo sobrenatural mesmo, né? Atos 2, 6 em diante. E isso sempre foi uma característica das línguas originais. As línguas de Pentecostes e toda a verdadeira manifestação de línguas, desde então eram compreensíveis de forma direta, como em Atos 2, ou através de intérprete, como aqui em 1 Coríntios 14, 27, nós vamos ver ainda. Sabe, irmãos, Deus não nos deu dois tipos de línguas, uma inteligível e uma ininteligível. A Bíblia fala apenas de um dom, cujas características e propósitos não foram alterados quando Paulo escreve o capítulo 14, e ele escreve por essa razão, para trazer as características e os propósitos ao seu lugar certo. Os vários idiomas são diferentes, mas todos os idiomas transmitem um significado para quem fala. A comunicação envolve dois lados, diz Liz Morris. A comunicação envolve dois lados, quem fala e quem ouve, e que precisa entender o que foi falado. E aí, nós vamos entender, diante disso que eu acabei de falar, é que nós vamos entender a expressão do verso 14, caso contrário, verso 11, perdão, é que nós vamos entender essa expressão, serei estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será estrangeiro para mim. E aí tem uma coisa interessante, porque talvez na sua tradução esteja a palavra bárbaro, não sei se tem algumas traduções assim, palavra bárbaro, serei bárbaro, né? Algumas traduções assim, por quê? Veja, a concepção de povos bárbaros surgiu na Grécia Antiga, sendo usada ali no seu início para se referir
a povos que falavam línguas ininteligíveis para os gregos. Olha o outro exemplo que Paulo traz, irmãos. A palavra bárbaro, que também é usada aí quando Paulo fala eu serei estrangeiro, serei bárbaro, era essa concepção do leitor que estava ouvindo Paulo. Eram pessoas, bárbaros, que surgiu na Grécia Antiga e que inicialmente falavam línguas ininteligíveis para os gregos, e com o tempo esse termo passou a ser associado com uma noção etnocêntrica de povos que falavam, que classificavam o outro, que classificavam o estrangeiro, que classificava o selvagem, que classificava o incivilizado. Então, olha a maneira tão pesada que Paulo vai trazer aqui para nós, porque Paulo, no verso 12, quando ele termina o verso 11, ele vira para aquela igreja e diz assim: assim também vocês. Olha aí o verso 12 na sua Bíblia. Quando ele fala o verso 11, ele vai no 12 e diz que é deles que eles estão falando. Mas isso é pesado. Por que isso é pesado? Porque, veja, irmãos, Paulo está dizendo que aquele povo de Corinto, eles eram bárbaros, incivilizados, selvagens, para quem entrava lá e não entendia nada. Por isso que a palavra é pesada. Paulo diz no verso 11, eu serei estrangeiro para você, você é estrangeiro para mim. E no original ele usa a palavra bárbaro mesmo, porque bárbaro historicamente tinha essa compreensão no contexto grego. Era um povo de outra língua, uma língua diferente, que ninguém entendia, e que os gregos, de maneira pejorativa, chegaram a tratá-los como selvagens e incivilizados. Então o que Paulo está fazendo aos gregos de Corinto, aos gentios de Corinto? Está aplicando o exemplo a eles. Paulo está aplicando o exemplo a eles. Vocês é que são bárbaros para esse povo. Vocês é que são selvagens para esse povo. Porque eles estão entrando aqui e não está sendo edificado. Eles estão entrando aqui e saindo mais cheio de dúvidas. Quando falar em línguas, alguém tem que interpretar, alguém tem que falar o que Deus está dizendo. Veja, o dom de línguas é o único dom que vem casado. Ele só vale se houver interpretação. Ele vem casado. Quando você lê a Bíblia, seja aqui, seja em outro contexto, a gente tem essa noção. Então veja, línguas não interpretadas, ao invés de nos ajudar, como os irmãos, às vezes nos separam. Nos separam. Porque às vezes a gente não entende, isso pode virar uma confusão entre nós. E diante disso, Paulo vai dizer que, mas mesmo assim, Paulo diz assim, é possível progredir. Vocês repararam, talvez eu tenha pulado, vocês repararam que o tanto de vezes que Paulo fala assim, irmãos, mas vós, irmãos, agora porém vós, irmãos, eu vou dizer por quê. É por causa do tom da carta, o gênero da carta. O gênero é pesado, é uma correção. Então Paulo usa a expressão irmãos para suavizar o peso, suavizar o tom. Então, irmãos, minha irmã, já viu quando você vai corrigir um irmão? Você chama no gabinete, não é? Alguém fala assim, minha irmã, senta aí, deixa eu te falar uma coisa. E aí você prepara para a correção. Meu irmão, vem cá, eu preciso conversar com você. Paulo está suavizando, porque o tom é um tom de correção, Então, irmãos, olha que coisa interessante nós temos aqui. Né? Procurai com zelo, ele vai dizer de novo. Então veja, irmãos, aqui para ir para a nossa parte final, Paulo, ele não censura o desejo da igreja de Corinto. Ele não censura. Mas ele toma como base o desejo deles para incentivá-los a progredirem para a edificação da igreja. E o que é progredir aqui? Progredir aqui, para a maioria dos comentaristas, teólogos, é você sair do falar em línguas para falar línguas interpretadas que se possa entender e edificar. Esse é o progresso. Esse é o progresso. Então procure progredir, Paulo está dizendo, porque do jeito que vocês estão, não vai abençoar a igreja. Não vai abençoar. E aí, por fim, na minha parte final de hoje, que eu vou dos versos 13 ao 19, mas eu quero fazer menção do 21, a gente tem aqui, nesses versos 13 a 19, né, pelo que fala em outras línguas, porque, veja, ele vem citando exemplo. Serei estrangeiro, como um instrumento que não tem som, uma trombeta que é tocada e ninguém entende. Tudo isso está acontecendo no culto de vocês. Nada tem sentido, o som não faz sentido, ninguém está entendendo nada. Paulo está dizendo que o que vocês estão fazendo está equivocado, é ininteligível. Vocês subverteram
abusaram de um dom que deveria estar sendo usado de maneira correta. Paulo está dizendo isso para a igreja. Paulo está dizendo isso. Então veja, do verso 13 em diante, o que acontece? O verdadeiro dom de línguas não anula o entendimento humano, ao contrário, como idioma interpretado, facilita inclusive a compreensão do indouto, e o indouto para nós aqui vai ser importante nessa explicação, porque Paulo vai tratar disso agora. Por isso, Paulo diz no verso 13, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Ore para que possa interpretar. Lewis Morris vai dizer que aquele que tem um dom de língua deve orar para que possa interpretar, de sorte que ele seja útil para a edificação. Útil para a edificação. Ainda no verso 14, né? Porque o seu orar em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. A minha mente fica infrutífera. O apóstolo Paulo demonstra que o homem que ora em língua, ele não está fazendo uso da sua mente, do seu intelecto. Essa passagem, ela é muito importante para a sua insistência, a insistência do apóstolo Paulo, quanto ao lugar certo do intelecto. Paulo está defendendo isso. Paulo não está argumentando, irmãos, em prol de um intelectualismo estéril. Há lugar para o fervor exemplificado no uso de línguas. A igreja podia viver o dom de língua original e ainda assim ter um fervor espiritual extraordinário, mas não é o que estava acontecendo em Corintos. Em Corintos isso não estava sendo propiciado por aqueles irmãos e por aquela igreja. Eu me lembro ainda que quando trouxe aqui no aniversário, falando sobre esse assunto, o pastor Adilson disse que Paulo continua a ensinar aqui sobre a distorção do dom de línguas, e ele está usando de ironia, reprovando os crentes carnais por sua imaturidade. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Enquanto você está distorcendo esse dom, falando palavras sem sentido algum, você poderia pelo menos pedir a Deus para lhe dar algum meio de torná-lo mais benéfico para a igreja. Você está agindo sem sentido de maneira pagã. Se eu apenas emitir som sem sentido, meu espírito apenas suspira, mas minha mente fica infrutífera. Não é edificado, não é edificado. Meu espírito apenas suspira. Irmãos, eu não sei se seria apelar demais para a sua mente, para a sua compreensão, e eu peço perdão por isso mesmo. Peço perdão até por me citar como exemplo nisso. Lembra quando nós éramos adolescentes? Oh, meu Deus do céu! Quando nós éramos adolescentes, meninos. Acredita nisso? Nós temos idade para ser pai de vocês. Meu filho aí tem idade para ser pai desses meninos. Aí, lembra quando a gente era adolescente? Que naquele tempo não tinha celular. Tempo, hein? Não tinha celular, as meninas ali. Muito mal computador. Aliás, nem computador, quando eu nasci tinha. E eu lembro, irmãos, quando eu era adolescente, eu tinha um radinho. Ô, meu irmão, e a gente, na adolescência, a gente é apaixonado, não é? A gente é apaixonado pelas meninas, a gente acha que as meninas apaixonam pela gente, ou só eu passei por isso? Não vai me dizer aqui que você não passou por isso. E eu lembro que eu ia para o lado da cama, meu irmão, e eu tinha um radinho, e eu colocava aquelas músicas em inglês. E as lágrimas desciam pelos olhos. Eu entendi alguma coisa? Nada! Mas eu me sentia muito bem. É isso que Paulo está dizendo aqui. O meu ser se sentia bem, mas eu não estava edificando ninguém, muito embora eu pudesse achar que estava edificando a mim. Porque realmente eu me sentia bem mesmo. Todo dia aquele radinho estava ali. E quando eu não conseguia conquistar ninguém? Cadê a amada? Cadê a amada? A amada está aí, né? Não fui namorador assim não, viu? Diga-se de passagem, como às vezes pode parecer, eu não fui namorador assim não. Eu tive muito pouca namorada, e a namorada mesmo que eu tive de verdade, eu casei com ela, que é a Adri. Minha namorada até hoje, diga-se de passagem. Mas eu chorava, irmãos, e eu sei que muita gente aqui também chorava. Colocava o radinho lá, e o inglês comia, às vezes o espanhol, e a lágrima descia sem saber o que significava, mas o coração estava apaixonado. Então, irmãos, veja, que coisa interessante. Eu sei que eu estou apelando pelo exemplo, mas para dizer como que Paulo está dizendo para a igreja sobre a questão da mente infrutífera. O que fazer então? Essa é a questão. Pastor, diante disso, o que fazer? É o que Paulo vai explicar a partir do verso 15.
Paulo começa a explicar, olha, que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Ora, cantarei com o espírito, mas também com a mente. Irmãos, tudo que Paulo faz em 14 tem uma conexão com o verso seguinte. No verso 15 ele diz assim, galera, já que eu falei tudo isso agora, e eu sei que a cabeça de vocês está bugando, não é isso, meninos? Bugando? É bugando que fala mesmo? Mãe, ó, a senhora me deixou bugado hoje. Nem sei o que é. Paulo vira e diz assim, para que a cabeça de vocês não buguem, deixa eu explicar, o que fazer diante disso? Paulo diz assim, olha, orarei com o espírito, mas também com a mente. Orarei com o espírito, mas também, aliás, orarei, né, e cantarei, mas também com a mente. Então Paulo mostra que quando nós cantamos, oramos, embora estejamos numa atmosfera espiritual, envolvidos obviamente com a coisa do Espírito Santo. Olha que eu gosto de um culto alegre mesmo, vibrante, mas aí é uma coisa da minha personalidade, da minha característica, embora eu quase nem bato palma, nem me manifeste tanto, mas eu gosto de um culto assim. Mas aí é muito da minha personalidade mesmo, da minha característica, e cada um tem uma. Não é o fato da pessoa estar quietinha, não bater palma, que ela não esteja adorando, que ela não tem o Espírito Santo. E não é o fato de bater palma e pular que você tem o Espírito Santo também, né? Cada um tem uma personalidade diferente, e o Espírito Santo respeita essa personalidade, e usa até essa personalidade. Basta você ouvir João escrevendo a carta e Paulo escrevendo a dele. Você vai ver que tons são muito diferentes, as personalidades são muito diferentes. Mas continuando aqui, o que fazer então? Paulo diz aqui. Então Paulo mostra que quando cantamos, oramos, embora estejamos na atmosfera espiritual, né, como eu já disse, envolvidos aqui com o Espírito Santo, nós não estamos desassociados da nossa racionalidade. Como muitas vezes acontecia com os cultos pagãos em Corinto. Os pagãos eles desassociavam da realidade. Nós não estamos desassociados da realidade, ou seja, não há lugar no culto para a oração em êxtase sem sentido. Orar e cantar com o espírito deve ser acompanhado por orar e cantar com a mente também. Com a mente também. A edificação não pode existir à parte da mente. Na verdade, ela envolve mais do que a mente, mas não exclui a mente. A adoração envolve mais do que a mente, é sobrenatural, é a atmosfera espiritual, o Espírito Santo agindo, mas ela não exclui a nossa mente. Não exclui a nossa mente. Então veja, de novo, um autor que diz que esse verso 15 é o que a gente chama de orar, cantar e falar no Espírito, né? Sem a participação da mente. Mas isso, Paulo diz, que não traz nenhum benefício. Você tem que orar para que as coisas sejam interpretadas, para que a mente tenha fruto, para que a igreja seja edificada. O mandamento de Jesus, em Mateus 22:37, vai exatamente nessa direção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás de todo o teu entendimento. E aí, Paulo vai explicar no verso 16, por que essa questão da mente é importante. De outra maneira, se louvares com o Espírito, como dirá amém? Ele vai dizer isso. Como dirá amém, diante de tua ação de graças, quem não é instruído, visto que não sabe o que dizes? Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas o outro não é edificado. Você até está agradecendo de modo adequado no seu coração, mas o outro não entende nada, o outro não está sendo edificado com nada. Então, como dizer a alguém amém? Eu acabei de citar o exemplo aqui, imaginando aqui a irmã Marina e a irmã Efigênia lá na Estônia, a oração comendo no púlpito, e a irmã Efigênia, amém, amém. Já viu, irmã Efigênia? O cara dizendo assim, ó Senhor, o Senhor sabe como mal são aqueles homens, eu até queria que eles fossem para o inferno, amém, amém. Mas que o Senhor o salve, para a glória de Jesus. E a irmã dissesse, está repreendido, porque não está entendendo, porque você não pode dizer nada se você não entende. Amém, irmãos, é interessante isso aqui, porque como dizer amém a algo que você não sabe o que dizer? Amém é a palavra hebraica que significa assim seja. E era muito comumente usada até hoje, né, por adoradores nas sinagogas. Aliás, alguns contextos de culto, irmãos, e aqui não quero trazer, isso não é uma regra para nós, mas alguns contextos de culto, o amém só era dito no final da oração, nunca no meio, sabia? Em alguns contextos da sinagoga, o amém era dito ao final, não no início nem no meio. Era dito ao final. Mas eu não vejo problema o irmão estar orando e você dizer amém, concordando com a oração dele, né? Glória a Deus, aleluia, que assim seja, né? Não vejo problema nisso, você se manifestar concordando com a oração do irmão. Então veja, era usado nos cultos e até hoje permanece.
Mas alguém que não conhece certo idioma não pode entender o que o outro está dizendo. E se alguém está pronunciando palavras de gratidão em outro idioma não conhecido, como aquele que não conhece o idioma poderá dizer amém? Como? Como? Então veja, é até curioso. Estamos aqui já chegando ao final, pode ficar tranquilo. Eu comecei a estudar inglês e parei e estou pretendendo voltar. Comecei a escrever alguns textos em inglês. Obrigado. E o que aconteceu? Eu estava com uma ideia, com um propósito, não sei se eu cheguei a comentar isso com a Deise, de gravar algumas mensagens em inglês e mandar para ela e para o Prit, para eles compartilharem, mas também para analisar, né, e me dar um feedback. Por quê? Porque eu posso dizer palavras que estejam fora do contexto para eles. Estejam fora do contexto. Lembra que eu citei o exemplo do carro aqui? A irmã está com um novo carro, a irmã está com um carro diferente, para dizer a mesma coisa, mas são palavras que podem influenciar no contexto. Pode influenciar no contexto. A Bíblia tem muito isso nas suas traduções, isso não afeta a inerrância dela, por isso a importância de estudarmos mesmo ela. Então veja, a pessoa que fala em uma língua pode sentir que está dando graças muito bem, mas ninguém mais vai saber o que está sendo dito. E aí o que Paulo fala? Ele diz então que, no verso 18, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Isso é uma outra chave do texto, porque veja, quando você vai no verso de 11, Paulo diz assim, se eu chegar falando uma outra língua, eu serei o que para o outro? Estrangeiro. Aí quando você vai no verso 18, porque você não pode ler um texto sem a conexão com todos os outros. Quando você vai no verso 18, Paulo diz assim, mas eu dou graças a Deus porque eu falo mais língua do que todos vós. Mas ele não está combatendo o negócio? Ele não está corrigindo o negócio? Ele está corrigindo o negócio. Mas ele está tentando colocar o verdadeiro dom de língua no lugar certo, que era o idioma. Eu falo mais do que vocês. Todavia, embora eu seja poliglota, nós sabemos muito bem que Paulo falava vários idiomas, eu prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros a falar 10.000 em uma língua. Lembra do pastor Irlande que eu trouxe para pregar aqui? Pastor Irlande, aquele senhorzinho, que até hoje está por aí pregando, fazendo até curso, 90 e tantos anos de cacetada. Pastor Irlande, ele falava 7 idiomas. Eu acredito que ele tem o dom, porque a maioria dos idiomas ele não estudou. E ele pregou em mais de 50 países. O Marcelo conheceu, não conhece? Ele pregou em mais de 50 países. E a maioria dos idiomas, inclusive o alemão, ele aprendeu sem entrar na escola. Sem entrar na escola. Mas quando ele veio pregar no Tupi, eu disse, pastor Irlande, não falei com ele, né? Mas poderia ter dito a ele, pastor Irlande, no Tupi você não vai pregar nem alemão, nem inglês e nem francês, em português. Porque ninguém vai ficar interpretando o que o senhor fala lá, já que o senhor sabe falar português, né? E ele falava, e fala muito bem português. Eu lembro que a irmã, se eu não me engano, a irmã Judite, sei que se falou sobre a respeito dele, foi a respeito do pastor Wagner, né? Da erudição, a maneira de trazer a palavra. Então veja, irmãos, Paulo começa a trabalhar essas coisas, eu dou graças a Deus. Então ele deixa claro que não estava condenando as verdadeiras línguas. Por isso um pouco de confusão que o texto pode fazer. Ele não está condenando a verdadeira língua, ele usa o plural línguas. Ele tinha mais experiência do que qualquer um dos coríntios em falar em línguas, ele era um poliglota. Ele sabia que o uso adequado do verdadeiro dom envolvia e não envolvia. Então nós podemos ter certeza de que ele não usou o dom de alguma forma pervertida, para gratificação pessoal, como no dia de Pentecostes o dom de língua serviu para trazer uma mensagem sobrenatural para aqueles que Deus queria alcançar, e isso foi aquele propósito. Isso, na minha concepção, talvez na maioria de muitos pastores e teólogos não duvido que Deus possa fazer ainda nos dias de hoje, foi como um sinal para autenticar o Evangelho e a sua autoridade apostólica. Lembra que eu disse a você que quando você lê a Bíblia, você não pode esquecer da palavra revelação progressiva? Isso é muito importante, porque o livro de Atos é a origem, vamos dizer assim, da igreja primitiva. A Bíblia ela vai trazer muitas coisas para atestar a autoridade dos apóstolos. Veja, eu disse a você, a Bíblia não continua sendo escrita, ela já foi escrita. O que os apóstolos trazem para nós no Novo Testamento são mandamentos, são ordens, são doutrina. O cano foi fechado. Muitas coisas eram necessárias para autenticar que eles eram verdadeiramente apóstolos de Deus.
para escrever as ordens que Deus tinha mandado eles escreverem. Por isso que às vezes eles vão falar coisas que parecem absurdos. Quando João, por exemplo, vai na sua carta, em 3 João, por exemplo, quando ele diz assim: olha galera, fala com esse cara aí da igreja, falou o nome do cara agora, fala com esse cara aí, que quando eu chegar aí, nós vamos ficar cara a cara, e eu vou tratar com ele de frente para frente. Poxa, por que João está mandando fazer uma assembleia para tratar com ele? Autoridade apostólica. Isso era válido para eles. Eles foram comissionados para um evento extraordinário que, inclusive, tinha como propósito fechar o cânon das Escrituras também. Escrever, trazer as doutrinas para nós. Né? É por isso que, mas aí é um outro ponto divergente, é por isso que muitos teólogos e pastores acreditam que mesmo o dom de língua idiomático não existam mais, porque já teria cumprido o seu efeito naquele tempo, né? Eu prefiro não duvidar de que possa acontecer, mas alguns acreditam assim. Então veja, irmãos, que coisa interessante. Então isso foi como sinal para autenticar o evangelho, a autoridade apostólica, mas ele considerou, agora isso eu chamo a sua atenção, ele considerou esse dom tão pequeno em valor em relação aos seus outros dons e ministérios, que em nenhum dos seus escritos ele menciona, porque a gente não pode esquecer que quem escreveu Atos foi quem? Lucas, né? Lucas escreveu Atos. Em nenhum de seus escritos Paulo menciona um uso específico do dom de línguas por ele ou qualquer outro crente. O dom de línguas tinha um lugar apropriado para um tempo determinado. Eu não vou ser aqui, irmão, como é que eu vou dizer para você? Irmãos, até me perdoe, eu não quero ser hipócrita, né, leviano, nada disso. Mas que eu queria ter esse dom de língua original, eu queria. Não vou mentir para você não, eu queria. Não? Eu acho que quem não queria, né, Gabriel? Paulo fala assim: eu queria que todos vocês falassem as línguas. Eu queria ter esse dom, mas eu não tenho, então eu vou estudar, vou buscar, né? Hoje a gente tem o Wizard, Fisk, né? Naquele tempo, coitado, nossos irmãos não tinham essa estrutura. Eram pessoas simples, irmãos. Simples e, obviamente, usadas de maneira extraordinária, né? Então, mas na igreja, Paulo desejava falar 5 palavras com entendimento para a instrução do que 10.000 em outra língua. Isso deveria saltar aos nossos olhos. Por que eu quero falar 5 palavras em português e não 10.000 em francês, etc. E é lógico, aqui para os coríntios eles ainda tinham na mentalidade a questão da língua estranha, da língua dos anjos, que a gente vai ver pelo contexto que fugia ao dom original que Paulo está tratando para nós aqui, fugia para nós. Então veja, ele não está aqui dando instruções para a prática desse dom na igreja, sim. Ele está advertindo ao Coríntios sobre línguas falsas, baseadas no emocionalismo, que não tinham origem no Espírito Santo. E se nós não atentarmos, irmãos, se você não atentar, verá que se nós atentarmos, a gente vai ver que na maioria das vezes realmente é uma questão muito, Paulo vai tratar aqui, Paulo vai dizer isso aqui, muitas vezes humana até, humana. O desejo de Paulo, que reflete o desejo de Deus, é que os verdadeiros dons espirituais sejam utilizados no poder, no fruto do Espírito Santo, para abençoar e para edificar a igreja. Eu estou chegando ao final, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer aos irmãos, e eu deixei para o final mesmo. Mas antes, deixa eu falar para você, antes de dizer o que eu preciso dizer. O que Paulo está querendo é mostrar para a igreja de Corinto, isso o pastor Adilson também já tinha trazido para nós, na sua mensagem, é mostrar para a igreja de Corinto de uma maneira clara, lógica, carinhosa, pastoral, que aquilo que eles estavam fazendo não era o dom original, não era o que Deus queria. O problema não era o dom de línguas, esse não era o problema. O que ele está dizendo é que o dom estava sendo usado de maneira equivocada, havia um abuso. Todo mundo estava falando ao mesmo tempo e não estava tendo interpretação. Então Paulo está tentando levá-los a pensar qual o proveito disso para a igreja, uma vez que a edificação da igreja é o alvo do culto. E essa edificação é feita através do entendimento. E é muito melhor nós procurarmos o dom de profetizar, porque quem profetiza exorta, consola, traz consolo, cumpre a finalidade do culto, ao invés de dar tanta ênfase em falar em línguas. É o único dom, como eu disse, que é casado, que só vale se vier acompanhado de outro. Só pode língua se houver interpretação, do contrário não serve para a igreja. E aqui
aqui no contexto idiomático que a gente está falando, irmãos. Deveria saltar aos nossos olhos a insistência de Paulo para dizer: profecia é superior. E Paulo está, às vezes, até ironizando a igreja de Corinto. Por quê? Galera, se vocês querem ser superior, querem mostrar, olha, eu estou assim com Deus, lá dentro da minha casa, dentro do meu quarto, Deus me mostra coisas extraordinárias. Paulo está dizendo assim: se você quer ser esse top do top, profetiza, prega, porque você vai estar muito acima, muito acima. E aí, irmãos, se os irmãos puderem colocar o verso 21, e eu quero fechar com ele, e aí eu me comprometo depois a fechar a exposição, que eu ainda vou fechá-la, embora já tenha adiantado, dos versos 22 até o 40, mas hoje eu vou fechar com esse verso 21. Verso 21, se os irmãos puderem colocar. Pifou. Não tem problema não. Aqui no verso 21, Paulo diz assim, verso 20, né? 20 e 21. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Veja, de novo, ele está corrigindo e de repente ele dá um tom, que é um tom mesmo assim, irônico, sarcástico, puxando a orelha. Não sejais menino no juízo, na malícia, mas sede criança sim, né? Ele vai dizer quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Vocês precisam sair da meninice para a maturidade. Paulo está dando uma correção bruta na igreja de Corinto, chamando a igreja para o lugar certo, para o dom que tem no seu lugar certo. E ele diz assim no verso 21, na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Será que Paulo está colocando esse texto aqui à toa? Lembra das conexões? Serei estrangeiro para quem fala, serei estrangeiro, falo mais do que vocês todos. E agora ele traz um texto do Antigo Testamento de Isaías, uma profecia. Por que ele está colocando isso aqui? Paulo está arrematando seus argumentos, ele está reforçando os seus argumentos. Então veja que coisa interessante. Eu lembro que o pastor Iago até destaca que Paulo continua falando que essas línguas estranhas seriam um instrumental, um sinal para os descrentes. E ele faz isso do verso 21 ao 28, que eu vou expor ainda depois. Aqui no verso 21, ele está dizendo que uma profecia do Antigo Testamento indicava que haveria um sinal, e um desses sinais seria que Deus falaria aos descrentes através de povos que falavam outras línguas e que mesmo assim as pessoas não ouviriam. A profecia do Antigo Testamento, irmãos, que é citada aqui, que Paulo está falando aqui diretamente sobre o idioma nessa profecia. Paulo está citando Isaías 28 a partir do verso 9. O que aconteceu em Isaías 28 a partir do verso 9? É onde as tropas assírias atacam o povo de Deus falando numa língua estrangeira, no caso assírio. Eles atacam o povo falando uma língua estrangeira, no caso assírio, ou seja, a citação de Isaías que Paulo faz indica que essas línguas estranhas são línguas humanas. É isso que Paulo está querendo dizer. É isso que ele está dizendo. Então veja que Paulo coloca Isaías no seu argumento. Tudo isso é importante para nós, porque Paulo está tentando levar a igreja a uma compreensão. Veja, quando você lê o capítulo 14, eu acho que ficou claro para nós que tem uma confusão aqui acontecendo. Tem um problema grave acontecendo. O perigo da gente pegar um texto desse e fazer doutrina sem estudar o texto nos leva a cometer erros, equívocos. E a gente precisa analisar o texto inteiro, e amarrar, fazer as conexões do argumento do autor original. O autor original, para o leitor original, está fazendo o que eu acabei de dizer. Portanto, a partir de hoje, trazendo para o dom original, se você tiver o dom original, para mim não tem problema, que é esse que Paulo traz, desde que haja alguém para interpretar. Paulo chama a atenção porque os coríntios, a exemplo dos pagãos, estavam confundindo com línguas ininteligíveis e aí sim estranhas ao arraial do povo de Deus, ao meio do povo de Deus. O estranho aqui não é positivo, é pejorativo mesmo.
é fora do contexto. No original, no grego, disse: não existe língua estranha, não existe língua desconhecida. O contexto do original grego, bem como o contexto português, quando a gente estuda, é idiomas mesmos. Mas é um dom? É. É uma capacidade sobrenatural que Deus dava? É uma capacidade sobrenatural que Deus dava. Agora, meu irmão, antes de orar com você, receba essa palavra com todo o meu carinho. Eu disse à igreja do Tupi, desde a minha sabatina, eu tenho um compromisso com o texto das Escrituras Sagradas. Ainda que isso não esteja de acordo com aquilo que a minha ovelha ache, eu irei expor as Escrituras Sagradas. A igreja é que tem que tomar a sua decisão, se quer esse pastor ou se não quer esse pastor, porque eu não vou fugir dessa fidelidade às Escrituras, da exposição do texto das Escrituras. Eu ainda vou tratar aqui de outras coisas polêmicas para nós. Eu vou trazer aqui a luz das Escrituras para nós, outras coisas polêmicas. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, é extraordinária. Paulo queria ver aquela igreja bombar de crescer, e ele está amorosamente tratando a igreja por essa intenção. Eu estou amorosamente conversando com vocês porque esse também é o meu desejo. Eu tenho um grande respeito pelo pensamento, às vezes, que talvez os irmãos certamente até aqui poderiam ter, ou talvez ainda tenham. Eu respeito o seu pensamento, o seu posicionamento, mas aqui para mim as Escrituras, elas sempre serão primordiais. A revelação, o texto, o contexto. Não é nenhum demérito. Isso já aconteceu comigo no Pregue a Palavra. Pode ser que um dia eu conte para vocês qual foi o contexto. Vou deixar curioso mesmo. Mas já aconteceu comigo no Pregue a Palavra, e isso não é nenhum demérito. De eu chegar para os meus mentores e expor para eles a minha dificuldade, porque eu tinha fielmente e cria fielmente em certas coisas, das quais eu até não abria mão, mas que quando eu fui confrontado com as Escrituras, eu tive que tomar um posicionamento. E eu tomei uma decisão de que, ainda que eu não compreenda, mas se as Escrituras me convencem, eu me rendo às Escrituras. Eu me rendo às Escrituras sempre, sempre. Não sei quais experiências o irmão ou a irmã possa ter vivido. Eu respeito a sua experiência. Mas eu preciso dizer a você que a minha responsabilidade como profeta é com o texto das Escrituras e não com a sua experiência. Ore a Deus, coloque diante de Deus. A minha responsabilidade é com a exposição das Escrituras Sagradas. Sempre. Ela é primordial. É a ela que eu devo ser fiel. É por ela que eu vou dar conta a Deus. Inclusive eu vou dar conta a Deus desse dia em que eu preguei essa palavra para a igreja do Tupi. Eu vou dar conta a Deus desse dia. E esse é o temor que eu tenho, de que ao tiver necessidade de trazer clareza para a igreja, eu não trazer essa clareza. E isso eu quero fazer e espero ter feito no dia de hoje, para os irmãos também. Espero que isso tenha ficado claro para nós. Não duvidamos do dom de língua original, mas precisamos compreender o contexto de Corintos. Paulo está corrigindo a igreja. Muitas pessoas, inclusive eu conheço muitas pessoas, que se sentiram pesadas. Conheço assim, assistindo o YouTube, ouvindo testemunho, óbvio, né? Uma eu conversei pessoalmente. Conheço pessoas que se sentiram pesadas, porque quando tiveram no arraial, com esse pensamento doutrinário, e não conseguiu chegar ao ápice do dom de línguas que era defendido, se sentiram até desprezadas, se sentiram até com Demétrios, sem o Espírito Santo de Deus, porque tinha que ter o Espírito Santo para isso. E muitas até às vezes, algumas até às vezes abandonam a igreja, por não compreender o contexto dessas coisas. Então, não se sinta pesado, não se sinta carregado. Compreenda a partir de hoje qual é o dom de língua original. E não tenha dúvida de que Deus age sim de maneira sobrenatural, de que Deus opera de maneira sobrenatural.
mas a gente não pode, em hipótese alguma, discordar do texto das Escrituras Sagradas, sair fora do texto das Escrituras Sagradas. Muitos irmãos aqui já me procuraram sobre esse assunto, muitos mesmos, não foram poucos que me procuraram, não só sobre esse, mas sobre outros assuntos também que eu vou trazer depois. Mas essa mensagem hoje, se eu não me engano, ela foi gravada, né? Ela foi gravada, os irmãos vão editar, e aí você poderá ter acesso para poder continuar ouvindo e compartilhar com outras pessoas também.